Meu irmão, hoje nós estamos na última mensagem da nossa série de mensagens, restaurando um lugar de intimidade. Alguém tá ligado? Vou falar de novo, hein? Alguém tá ligado na palavra aí, hein? Hoje, meu irmão, é a última mensagem da nossa série, restaurando um lugar de intimidade. Vai funcionar, calma aí. Eu tenho fé. Eu sou pastor, meu irmão. A gente tem fé que as coisas vão dar certo. Hoje, a gente vai terminar a nossa última mensagem, restaurando um lugar de intimidade. Glória a Deus. Jesus é bom. Vocês gostaram, meu irmão, dessa mensagem, dessa série. Deus seja louvado. Alguns participaram praticamente de todas as mensagens. Outros assistiram pelo YouTube. Assistiram não, né? Ouviram, né? Que ainda não dá para assistir, dá só para ouvir. E hoje é a nossa última mensagem. O véu rasgado, a intimidade restaurada. É a nossa última mensagem. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí em Hebreus 10, a partir do versículo 19. Glória a Deus. Me ajuda aí, Marcelão. Vamos incendiar esse lugar aqui. Glória a Deus. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Quem não achou, diz aí, volta a EBD. Falar nisso, nossa EBD vai voltar. Nós vamos ter uma aula de escatologia. Mateus preparando um material para nós. Ele vai estar trazendo uma matéria para nós sobre escatologia prática. Sabe quando você fala de escatologia, sempre vem aquelas curiosidades e nunca um senso de responsabilidade? Então, é sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso que o Senhor tem preparado para nós. É sobre isso que o Senhor tem preparado esse tempo para nós. Hebreus 10, a partir do versículo 19, diz bem assim: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. 23. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confiança da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Espírito Santo de Deus, que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e revelação, que o Senhor fale aos nossos corações, que aquilo que nós não conseguimos fazer com palavras, o Senhor possa fazer através do seu Santo Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu queria que você ficasse comigo aqui nessa mensagem, eu queria que você prestasse atenção. Eu tenho uma mensagem para o seu coração. Como eu tenho dito nas outras mensagens, será em vão você vir na casa do Senhor para ouvir uma palavra e não prestar atenção na palavra. Vai ser em vão se você vir na casa do Senhor e permanecer com a sua mente vagando em outros lugares. Deixa o Senhor ministrar o seu coração essa noite. Meu irmão, a epístola de Hebreus, o livro de Hebreus, é um livro de profunda teologia. É um livro assim, com uma teologia profunda.
é um dos livros mais ricos do Novo Testamento. É um livro que aborda principalmente a centralidade de Cristo. Nós estudamos aqui na EBD, nós falamos sobre isso. E Hebreus é um livro assim que mostra Cristo como centro, o sacrifício perfeito, sabe? O sacerdote perfeito. Então essa passagem de Hebreus 10, 19 ao 25 é uma passagem que enfatiza isso, que enfatiza essa confiança que todos os crentes têm no Senhor, essa chamada que o Senhor nos faz, e também da importância de nós permanecermos caminhando no Senhor e também em comunhão. Então é sobre isso que nós vamos falar essa noite. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Essa passagem começa com uma afirmação que mostra por que os crentes têm ousadia de entrar na presença do Senhor. Então ele começa dizendo: porquanto, irmãos e irmãs, tendo confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu através do véu, isto é, o seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Essa é uma introdução profunda, onde o autor de Hebreus traz uma revelação para nós, onde ele quer abrir os nossos olhos de uma forma profunda, para nós entendermos o que aconteceu, qual é a diferença do Antigo para o Novo Testamento. Então, meu irmão, não sei se você lembra, mas lá em Levítico vai falar que o Santo dos Santos é um lugar onde foi construída uma tenda, onde habitava a presença de Deus, onde ficava a arca, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano, no Yom Kippur, no dia da expiação. Ele precisava fazer sacrifícios para poder adentrar esse lugar da presença de Deus, e ele só podia fazer isso uma vez por ano. Era um lugar sagrado, um lugar onde não era qualquer pessoa que podia entrar, era apenas um homem escolhido por Deus, com autorização de Deus. Então, o caminho para Deus era um caminho restrito, era um caminho que precisava ser mediado, era um caminho que, para você se encontrar com Deus, precisava ter sacrifício. E apenas um homem que dedicou a sua vida a Deus, que dedicou toda a sua juventude a Deus, que dedicou os seus passos a Deus, um homem de uma linhagem, um homem que tinha que viver uma vida santa, ele sacrificava e somente ele poderia entrar. O sacerdote na época era considerado um homem mais santo, era um homem assim que tinha a sua vida totalmente dedicada ao Senhor, é o homem que intercedia diante de Deus pelo povo, é o homem que sacrificava diante de Deus para que o pecado do povo fosse perdoado. Então ele ia uma vez por ano sacrificar ao Senhor pelos pecados, e uma vez por ano ele adentrava nesse santo lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, um ano é tempo demais. Um ano é muito tempo. Imagina ficar um ano longe da presença de Deus, um ano sem adentrar no Santo dos Santos, sem adentrar na presença de Deus. Eu já acho um mês tempo demais, uma semana tempo demais, um dia tempo demais. Eu sei que alguns às vezes estão acostumados a ficar longos períodos sem adentrar a presença de Deus, mas a verdade é que nós precisamos adentrar a presença de Deus todos os dias. Então esse homem só entrava na presença de Deus em um ano. Demorava um ano para que ele pudesse se achegar a Deus. Mas graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, que enviou o seu Filho para morrer naquela cruz em nosso benefício. E a palavra de Deus diz em Mateus 27, que quando o Senhor estava morrendo naquela cruz, o véu do templo se rasgou, e nós temos livre acesso ao Pai. E tudo aquilo que nos atrapalhava de se achegar a Deus foi removido. E a cortina e o impedimento que havia, que nos impedia, que impedia o povo de se achegar a Deus, foi removido, e nós podemos entrar com confiança na sala do trono do nosso Deus. O corpo de Jesus, meu irmão,
Jesus se tornou esse caminho. Ele é o sacrifício perfeito. Meu irmão, se o preço do pecado é a morte, se o preço do pecado é a separação de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida, e esta vida eterna é a graça do Senhor que nos alcançou. Sabe, às vezes eu estou lá em casa e eu converso com a Angélica e eu falo algumas coisas, e muitas das vezes a Angélica virou para mim assim, Adonias, e falou assim: sabe o que você precisa? Você precisa orar. Hoje eu já encarei isso muitas vezes como uma afronta. Joe, eu já encarei isso muitas das vezes como uma afronta. Até entender, Adonias, que orar resolve. Até entender que o que eu realmente precisava é entrar no Santo dos Santos, no lugar de intimidade com Deus. Meu irmão, você não precisa entrar nesse lugar de intimidade como os sacerdotes, uma vez por ano. Você não precisa entrar na intimidade com Deus a cada domingo. Você tem livre acesso aos tronos da graça. O que você precisa é de Deus. O que seria de nós? O que seria de mim se eu entrasse na presença de Deus uma vez por ano, Adonias? Eu preciso entrar na presença de Deus todos os dias, porque só Ele para nos manter firmados na rocha, só Ele para acalmar o nosso coração, só Ele para nos encher de esperança, só Ele para colocar em ordem a bagunça na nossa mente, a bagunça do nosso coração, sentimentos que nem nós entendemos às vezes, pensamentos que nós nem sabemos de onde vêm, outros pensamentos que Satanás tentam implantar na nossa cabeça. Mas Deus não é só esse caminho, Ele não só rasgou o véu, Ele também é o sumo sacerdote, o supremo sacerdote. A palavra de Deus diz que Jesus está agora diante do Pai e intercede por cada um de nós. Se Deus precisava de um cordeiro, de um sacrifício, Jesus é o sacrifício. Se Deus precisava de um sacerdote, Jesus é o sacerdote. Só que não um sacerdote que oferece sacrifícios uma vez por ano, não um sacerdote que precisa ficar continuamente oferecendo sacrifício pelos pecados dos homens, um sacrifício que é eterno, definitivo, não é provisório, mas de uma vez por todas Ele nos livrou da escravidão do pecado. Meu irmão, você já parou para pensar sobre isso? Lembra que nós falamos aqui sobre Abraão, que intercedeu por Ló, que se colocou entre o juízo e a ira, que se colocou entre a ira de Deus e Ló? Lembra que a gente falou sobre Abraão? Deus, Jesus é esse sacerdote. Deus morreu e intercede por nós todos os dias. Você não tem um pastor que intercede por você, você tem o pastor, o bom pastor, que não intercede numa igreja, que não intercede em casa, mas que intercede direto no trono da graça de Deus. Douglas, eu não estou conseguindo acessar o trono de Deus, eu não estou conseguindo acessar essa intimidade com Deus. Ei, meu irmão, tem alguém que está na sala do trono, que está intercedendo por você, e esse alguém é Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor. Se precisava de um cordeiro, Ele é o cordeiro. Se precisa de um sacerdote, Ele é o supremo sacerdote. Tudo aquilo que acontecia, todo o formato de sacrifício do Antigo Testamento apontava para Cristo, apontava para o plano eterno de Deus de salvação. Versículo 22 diz assim: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena certeza de fé, tendo nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Meu irmão, você pecou, você se escondeu, você se vestiu com roupas de figueiras. Se apresente a Deus, Ele sabe o que fazer.
Você fez o que não era para fazer. Você se escondeu. Você tentou camuflar o seu pecado, esconder a sua vergonha. Se apresente a Deus, meu irmão. Ele sabe como te salvar. Ele sabe o que fazer. Você não vai conseguir sozinho. Se apresente a Ele, porque Ele sabe o que vai fazer. Nós não conseguimos, nós não sabemos, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus pode te salvar. Não é porque você errou, não é porque você está distante, que Deus não pode apagar o seu passado e te trazer de volta para Ele mesmo. Pecou, se apresente a Deus. Ele sabe o que fazer. Ele sabe muito bem o que fazer. Meu irmão, esse versículo é um convite para um relacionamento íntimo com Deus, que só pode ser possibilitado, que só foi possibilitado através de Cristo Jesus, com a morte do Cordeiro perfeito. O sacrifício foi feito, o véu foi rasgado, meu irmão, e agora existe um convite sendo feito. Sabe por que esse convite está sendo feito? Porque a intimidade foi restaurada em Cristo Jesus. Vamos lá, irmão. Vamos lá. A intimidade foi restaurada no Senhor. Na cruz o Senhor apagou o nosso pecado. E agora nós podemos nos achegar a Deus, mesmo nus, mesmo com os nossos pecados, com os nossos delitos. O Senhor nos convida a uma vida de intimidade com Ele. O véu foi rasgado e existe um convite sendo feito. A plena certeza de fé fala da confiança que nós temos de Deus, que está fundamentada na obra redentora, está consumada em Cristo. Essa certeza não é baseada no nosso mérito. Essa certeza não é baseada na nossa fidelidade. Essa certeza é baseada na eficácia do sacrifício de Cristo Jesus. Meu irmão, nós podemos nos aproximar de Deus com o nosso coração sincero e com plena certeza de fé, tendo nossos corações aspergidos e purificados, porque o Senhor nos purificou. Não é pelo nosso mérito, não é por aquilo que eu faço, não é por quantas vezes eu venho na igreja, mas é porque o Senhor decidiu nos salvar. É porque Ele se entregou naquela cruz. A imagem do coração aspergido, corpos lavados com água pura, vem dos rituais de purificação no Antigo Testamento. A aspersão de sangue era um cerimonial que mostrava a purificação, e lavar com água fazia parte do processo de purificação. Na nova aliança, esses rituais encontram o seu cumprimento na purificação interna da consciência do crente. Através de Jesus, de uma vez por todas, nós fomos justificados e santificados. É por isso que o crente não tem medo, mesmo com os seus delitos, mesmo com os seus pecados, mesmo com suas falhas, de adentrar na sala do trono. Porque o Senhor, de uma vez por todas, nos lavou e nos limpou de todo o pecado. Podemos nos apresentar diante de Deus com os nossos conflitos de alma. Podemos nos apresentar de Deus, mesmo em meio ao nosso pecado. Porque é para isso que o Senhor morreu por nós, para nos salvar. Já não existe mais medo de se apresentar diante de Deus, porque é Ele que tem o poder de nos tirar de uma vida da escravidão do pecado. É Ele que nos lava, é Ele que nos limpa, é Ele que nos dá as vestes novas, é Ele que coloca sandálias nos nossos pés e um anel no nosso dedo. É Ele que nos chama para Ele mesmo. Oh, meu irmão, não foi você que achou Deus, foi Deus que te achou. Não foi o homem que se voltou para Deus, foi Deus que decidiu salvar o homem.
Isso precisa entrar no nosso coração, para que você não comece a sua semana de cabeça baixa, para que você não dê ouvidos às mentiras de Satanás, para que você não se sinta inferiorizado, para que você não se sinta triste, mas para que você entenda que o Deus, Criador dos céus e da terra, morreu por você e está agora nos céus, intercedendo diante do Pai pela sua vida. Eu não sei você, meu irmão, mas interceder por mim deve ser muito difícil. Interceder por mim deve ser muito difícil. Interceder é, sabe, você está debaixo da ira de Deus. Aí Jesus vai lá e intercede por você. Quantas vezes, Joe, o Senhor já intercedeu por você essa semana? Quantas vezes o Senhor já precisou interceder por você essa semana? Versículo 23 diz bem assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Oh, meu irmão, a certeza que nós professamos, a certeza que nós temos como crente, como cristão, como quem confia no Senhor, é a certeza da salvação, é a esperança de um dia ressuscitar com Cristo, é a esperança de um dia morar com o nosso Senhor, de ir para uma terra onde não vai haver nem choro, nem ranger de dentes, onde não vai haver tristeza, onde só vai haver alegria, onde nós poderemos finalmente conhecer e contemplar a glória de Deus. Se quando nós participamos de um culto abençoado, se quando nós participamos de um louvor abençoado, sentimos a presença de Deus, no céu, meu irmão, vai ser totalmente diferente, porque nós poderemos ver e poderemos tocar nele. Não vai ser uma sensação, não vai ser um sentimento, vai ser algo visível, palpável, real. Nós vamos contemplar toda a glória de Deus. Essa é a nossa esperança, é a esperança de todo cristão, a esperança de que um dia nós nos encontraremos com Deus. É por isso que nós lidamos diferente com o luto, é por isso que nós lidamos diferente com a morte, porque nós temos plena certeza de que quem morreu no Senhor descansou eternamente. Esse é o nosso propósito. É para isso que nós estamos aqui. Precisamos manter inabalável a nossa fé. Isso significa, meu irmão, manter a nossa esperança, a nossa confiança, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das incertezas. Quantas incertezas nós temos? Quantas incertezas nós temos no nosso dia a dia, no nosso emprego, na nossa família, na política, no caos do país. A bolsa de valores sobe, desce, ninguém sabe o que vai acontecer com o dólar, ninguém sabe o que vai acontecer com a economia, não sabe em quem investe, se põe dinheiro, se tira dinheiro, como que vai ser as próximas eleições. Incertezas, mas diante de todas as incertezas, meu irmão, diante das incertezas de pessoas que empreendem, que não sabem se tem trabalho amanhã, se não tem, se entra dinheiro, se não entra, que não sabe como vai pagar as contas. Diante dessas incertezas, nós temos uma certeza absoluta de que Deus nunca desampara os seus, de que Deus nunca perde uma batalha, de que Deus é o Criador dos céus e da terra, de que Deus detém todo o poder. Vamos lá, gente, me ajuda aí. De que Deus tem todo o poder nos céus e na terra, de que o nosso Senhor, de que nele nós somos mais que vencedores. Diante de incertezas, nós temos uma certeza absoluta, que Deus nunca deixa os seus. Salmos 23:1 diz bem assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pratos me faz descansar e para as águas tranquilas me guia. Restaura o meu vigor e me conduz nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo.
a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos e me honrarás. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Oh Deus! O que são as incertezas diante da certeza que o Senhor nos garante através da sua palavra? Oh meu irmão, existe mais certeza do que incertezas. Eu queria chamar a Angélica e a Menara aqui em cima. Existe mais incerteza, existe mais certezas do que incerteza. Sabe, meu irmão? Um pequeno teatro, amém, irmão? Não perde a espiritualidade aí, não. Algumas versões vai estar escrito bondade e misericórdia. Nessa versão está escrito fidelidade e misericórdia. Certamente me acompanharão bondade e misericórdia. Sabe o que o salmista estava dizendo aqui? Ele estava dizendo, irmão Jussara, que ele ia caminhando, que ele ia andando, e ele começava a dizer com o Senhor: Senhor, eu estou passando pelo vale da sombra e da morte. Senhor, eu já não sei mais o que fazer. Eu já me sinto perdido, sozinho. Eu vou desistir, eu vou recuar, isso não é para mim. E aí quando ele se vira para trás, ele encontra com a bondade e a misericórdia de Deus. E ele encontra com a bondade, Deus lembra ele de quem Deus é. E ele continua mais uma milha. E ele vai andando. O Senhor sabe, Deus, o quanto eu tenho me dedicado. O Senhor sabe que tem dias que eu me sinto sozinho. O Senhor sabe que eu quero parar. Aí eu olho para trás e me deparo com a bondade e a misericórdia de Deus. Aí eu caminho mais um pouco e falo: Deus, isso não é para mim. Deus, eu não aguento mais. Deus, chegou a hora, não dá mais. Deus, a minha alma está entristecida. E ele vira para trás e encontra a bondade e a misericórdia. A bondade e a misericórdia. A bondade de Deus e a misericórdia. A bondade de Deus. Vamos lá, irmão. Você precisa crer na palavra de Deus, que não nos deixa parar, que não nos deixa desanimar. Que todas as vezes que você pensa em desistir, Deus te lembra da sua bondade. Quantas vezes você desanimou? Quantas vezes você ficou com o coração aflito? Quantas vezes você quis parar? Mas a palavra de Deus diz que se você tem o Senhor como seu bom pastor, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consola. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é uma certeza. Essa é uma certeza de Deus para nós, que a bondade do Senhor segue todos aqueles que têm o Senhor como seu bom pastor. Parece que está dando errado, mas Deus já escreveu e já disse que vai dar certo. Não há chance nenhuma de Deus perder. A bondade e a misericórdia de Deus. Oh Deus, oh meu irmão, a base para esta esperança inabalável não é a nossa fidelidade, não são as minhas forças, não são a minha folha de figueira. A base para essa esperança é a fidelidade de Deus. A nossa esperança, a salvação eterna em Cristo Jesus, não depende da minha fidelidade, não depende das coisas boas que eu faço, não depende da minha religiosidade, depende de Deus.
Ele nos salvou. É Ele que nos salva. Ele que nos salvou e Ele que nos salva todos os dias. É a fidelidade dEle. Ele fez uma aliança com Ele mesmo de salvar o homem. É Ele que nos mantém salvos, meu irmão. É Ele que nos mantém alicerçados. Eu nasci na igreja, meu irmão. Eu nasci gostando de culto. Eu nasci indo de tarde para ensaiar na igreja. Não tinha nada para fazer, nós ia para a igreja. Não jogava bola, não fazia outras coisas. Nossa, o que a gente gostava de fazer é ir para a igreja. Aprender a tocar, aprender a ministrar. A gente cresceu assim, eu cresci assim. Até descobrir que não era isso que ia me levar para o céu, que eu precisava me arrepender dos meus pecados, que eu precisava ter um encontro genuíno com Deus, que não era o meu esforço, que todo esforço que eu possa fazer e ter não se compara com a graça de Deus que está sobre nós. Não tem como pagar. Não tem como pagar, meu irmão. Sabe o que nós fazemos então? Nós nos rendemos. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos à soberana vontade de Deus. Oh Deus, se eu subo o mais alto monte, ali o Senhor está. Se eu desço no mais profundo abismo, ali o Senhor está. É o Senhor que nos cerca, é o Senhor que nos prende nele. Vamos lá, irmão. Você nunca teve uma vontade de desviar, não? Você nunca teve uma vontade de dar uma desviada? Se não é o Senhor nos prendendo nele, o que seria de nós? O que seria de nós? O que seria da nossa vida? Ao longo de todas as escrituras, meu irmão, Deus é retratado como fiel e verdadeiro à sua palavra. As promessas de Deus são confiáveis, porque estão fundamentadas em seu caráter, que é imutável. Deus não é assim, Joe. Ele te prometeu aqui, e aí você vacilou e Ele desprometeu. Deus não faz joguinho com a gente. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Deus prometeu e Ele não volta atrás. O seu caráter é imutável. Deus salva o homem, porque somente Ele pode fazer isso. Não há ninguém que salve o homem, não há ninguém que possa se salvar sozinho. Deus é quem salva o homem. Ele é o sacrifício perfeito. E essa verdade proporciona para todos os crentes uma base sólida, uma esperança, uma verdade absoluta, que mesmo em meio às dificuldades, é impossível de nos tirar da presença de Deus. Quando eu vou na praia, eu fico olhando aqueles pés de coco na beirada da praia, e como que venta, eles chega a ser meio torto assim, Joe, porque fica tomando aquele vento da praia assim, e chega a ser um envergado, mas eles não quebram. Eu sei, meu irmão, que às vezes o vento enverga a gente. Eu sei que às vezes as dificuldades castigam a gente, mas quem está alicerçado no Senhor permanece de pé. Pode vir o vento que vier, pode vir a tempestade que vier, pode vir a dificuldade que vier, a gente pode até envergar um pouquinho, mas Deus nos sustenta. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos salva. Essa é uma verdade, que todos aqueles que estão em Cristo Jesus são mais que vencedores. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. A intimidade foi restaurada. Você tem livre acesso ao Pai.
Existia um véu que te separava, o pecado te separava, mas agora você pode se achegar diante de Deus. Faça uso desse livre acesso que você tem. Imagina, Maísa poder se lançar aos pés de Jesus. Imagina não precisar mais de um intermediário, não precisar mais de um sacerdote que sacrifica ano após ano. Imagina que se você está passando por alguma dificuldade, por alguma situação, você pode dobrar o joelho no quarto da sua casa e entrar na sala do trono. Quão poderoso é isso! Quão poderoso é isso! Para encerrar, consideremos-nos como podemos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando de reunirmos, como é o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, e ainda mais à medida que vem o dia se aproximando. O autor de Hebreus, meu irmão, ele nos exorta a nós nos estimular uns aos outros, a nós motivarmos-nos uns aos outros, quanto mais que o dia do Senhor se aproxima. A fé, meu irmão, não é algo solitário. O corpo de Cristo é feito por membros, vários membros. Não existe ninguém que esteja fora da igreja que faça parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja do Senhor. E para você fazer parte do corpo de Cristo, você precisa estar na igreja. Um membro não pode sobreviver longe do corpo. É preciso estar no corpo. Mas ele também nos adverte a nos motivar dia após dia. Se coloque de pé aí. Vem aqui, Emanuel. Você vai motivar o seu irmão aí hoje. Amém? Amém, irmão? Você vai ir aí do seu lado. Ou você que sentir de Deus, pode abaixar a luz ali, Ana Clara, fazendo um favor. Você vai sair do seu lugar. E você sabe que tem alguém que precisa do Senhor, de alguém que precisa de uma palavra de força, de esperança. Você vai do seu lado, vai abraçar alguém. Mas se você sentir o desejo do seu coração, você vai sair do seu lugar e vai dar um abraço em alguém. Vai botar a mão no ombro dela e vai dizer assim: ei, a gente está junto, a sua dor é a minha dor. Vamos continuar, vamos permanecer no Senhor. Vai dar um abraço nela e vai trazer uma palavra de motivação para ela. Então comece aí, saia do seu lugar e comece a falar aí com alguém. Ore por alguém aí essa noite. Abrace alguém, motive alguém essa noite. O véu do templo foi rasgado. Saia do seu lugar, meu irmão. Dê um abraço em alguém. Motive alguém aí, pelo amor de Deus.